Professor Vila, as críticas dos europeus e dos americanos ao que disse o presidente Lula fazem sentido? Não, não fazem sentido. Vamos por partes. O presidente Lula, ontem à noite, na recepção, vamos chamar assim, ao presidente da Romênia, deixou bem claro que a Rússia foi o país agressor. Ponto. Portanto, sobre essa questão, não há qualquer dúvida. É que Estados Unidos, especialmente, não está acostumado com posições de independência do Brasil, porque no último quadriênio presidencial, o presidente americano falava e o daqui dizia sim, senhor, e de preferência de joelhos. Então, não está, né, os Estados Unidos não entendeu que agora tem que tratar com um governo que defende os interesses nacionais. Terceiro ponto, desde o final da Guerra Fria, os Estados Unidos não se importam com a América Latina. Quando acabou a Guerra Fria, os Estados Unidos estavam preocupados com a Europa Oriental. O que fazer com a Europa Oriental? Ex-comunista. Depois, o que fazer com o Oriente Médio? E depois, passando para a região Ásia-Pacífico. É absolutamente secundário para os Estados Unidos, e de há tempos, portanto, algumas décadas, das últimas décadas, a América Latina, né? Então, a posição tomada pelo governo brasileiro é absolutamente correta, de ser um ator político importante, internacional, para buscar a paz. Vale destacar que eu acho que isso é importante, esse convite que o G7 fez ao presidente brasileiro é a primeira vez. Isso não ocorre por acaso. Ocorre porque há um governo comprometido com a democracia, com as liberdades e com a paz. E alguém que internacionalmente é respeitado. Um outro fator que deve ser lembrado rapidamente é que sobre a questão do boicote. Fracassou o boicote feito pelos países ocidentais. Né? A China adorou o boicote, porque nunca a Rússia foi tão dependente da China. A Índia, idem. A África também. E boa parte da América Latina. Portanto, houve um fracasso. Vamos lembrar sobre a questão da guerra, por fim, que um presidente norte-americano, um grande general, comandante das tropas aliadas na Segunda Guerra Mundial e 2 vezes presidente dos Estados Unidos, o general Eisenhower, que visitou o Brasil, inclusive, vocês não imaginam a polêmica que deu a visita dele ao Brasil, um dia eu falo, a história com Otávio Mangabeira, mas deixa isso para lá. Ele venceu as eleições em 52 e 56. Ele dizia, um general, que tinha um complexo industrial militar nos Estados Unidos, que queria fomentar a guerra a todo momento, pensando nos lucros desse complexo industrial militar. E tinha razão. Eu pergunto a vocês, a quem nos acompanha, desde o final da Guerra Fria, em quantos conflitos os Estados Unidos internacionalmente se envolveu? Em quantos? Inúmeros, não é verdade? Passa pelo Afeganistão, passa pelo Oriente Médio, etc, etc, etc. Os Estados Unidos têm de entender que agora tem aqui no Brasil um governo que defende os interesses nacionais, em que nós podemos concordar com os Estados Unidos, podemos discordar, podemos concordar com a Europa, podemos discordar, podemos concordar com a China, podemos discordar e podemos concordar com o Mercosul, com questões do Mercosul, que são os nossos principais parceiros, né? Ou discordar. Ou seja, na defesa do interesse nacional, você não tem automaticamente a concordância. E só lembrar que desde o regime militar, eu vou dar um grande exemplo, o chanceler Azeredo da Silveira, do governo Geisel, 1974, 1979, o Brasil restabeleceu relações com a China popular, o governo da República Popular da China, e rompeu com Taiwan, que é uma obrigação. O Brasil fez um acordo nuclear com a Alemanha Ocidental, contra os Estados Unidos criticando. O Brasil foi o primeiro país que reconheceu o governo de Angola, do MPLA, do Agostinho Neto, Movimento Popular pela Libertação de Angola, quando dominava fundamentalmente Luanda, contra os interesses dos Estados Unidos, mas era interesse do Brasil, do pragmatismo responsável, como era chamada a política até então. E lembrando o governo Jânio Quadros, só para falar da longa duração, o grande chanceler Afonso Arinos de Melo Franco não votou favorável à expulsão de Cuba em 61 da OEA na Conferência de Punta del Este. Ou seja, nós temos de seguir a boa tradição do Itamaraty, que vem desde o grande Barão do Rio Branco, do Juca Paranhos, defender os interesses nacionais. O Brasil aqui não está para vocalizar discurso nem da Rússia, nem da China, nem da Europa, nem dos Estados Unidos, mas vocalizar o interesse nacional. Portanto, está equivocado a senhora, a porta-voz do Departamento de Estado, né? Nós não estamos aqui para defender interesses norte-americanos. E lembra um último fato, sem ser chato. Quantas vezes os Estados Unidos colocou sobretaxa sobre o açúcar brasileiro?
Quantas vezes os Estados Unidos colocou sobretaxa sobre a laranja? Quantas vezes os Estados Unidos colocou sobretaxa sobre o aço? Né? E aí nós tínhamos de abaixar a cabeça, não, nós somos iguais a eles. Eles podem ter mais importância econômica, tem, mas no cenário internacional, hoje, o Brasil é um país respeitado.